Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos, mais um vídeo com uma palavra abençoada para mim e para a tua vida. Amém, queridos, em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida grandemente por estar acompanhando a palavra abençoada. Amém, onde nós fazemos a leitura. Nós estamos no Evangelho de Marcos, hoje nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, vamos ver, queridos, nessa tarde, o que o nosso Senhor Jesus ele há de falar comigo e com você. Amém? Através da sua santa e poderosa palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos dar início à leitura do capítulo 3 e do capítulo 4. Amém? Em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Ele quem? Jesus Cristo. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Pois ele havia curado a muitos, versículo 10, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os que vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. Primeiro, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Segundo, Tiago, filho de Zebedeu. Terceiro, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Quarto, André, Filipe, quinto, Bartolomeu, sexto, Mateus, sétimo, Tomé, oitavo, Tiago, filho de Alfeu, nono, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu, os 12. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido,
não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Olha só, queridos, a vigilância que nós precisamos ter, né? Por isso que nós precisamos pedir discernimento do Senhor para nossas vidas. Porque nós vemos aí muitas pessoas criticando, né? Outras pessoas no Evangelho, criticando: não é Deus, Deus não trabalha dessa forma, Deus não faz isso, Deus não expulsa desse jeito, Deus não... Então, queridos, muitas das vezes o ser humano ele pode já ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, porque pode ser sim a ação do Espírito Santo, pode ser sim a ação de Deus na vida daquela pessoa. Então nós precisamos pedir de Deus o discernimento de espíritos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, esse é o único, queridos, é o pecado que não tem perdão e já leva, ele é um pecado eterno. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Ele olhou para elas e ele falou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, né, Jesus ele está ilustrando aqui que aquelas pessoas estavam ali fazendo a vontade do Pai. Elas estavam ali acompanhando Jesus, ouvindo Jesus pregar a palavra. Pessoas que já tinham sido ali curadas, pessoas que já tinham sido libertas. Né? O porquê que a mãe dele, né? Por que os irmãos dele não estavam junto com ele? Eles estavam fora. Então, Jesus vai falar que o discípulo vai entrar e vai dizer assim: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí Jesus vai falar assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao redor e disse: ao seu redor, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então voltemos aqui para o capítulo 3, né, onde Jesus ele é procurado por uma multidão. Jesus retirou com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia e de Jerusalém, né, eles vieram ali em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que preparassem um pequeno barco. E então, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar em Jesus. Nós temos alguns exemplos, né? Nós temos ali o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus. E mais lá na frente, na palavra, a gente vai ver que muitas pessoas tocaram em Jesus na orla da roupa dele, né? Então, nós vamos ver muitas pessoas também, não somente aquela mulher do fluxo de sangue. Por quê? Por causa da fé dessas pessoas. Jesus, nós reparemos na palavra do nosso Senhor, que muitas em determinadas partes, Jesus ele vai falar que seja conforme a tua fé.
Então é conforme a minha e a tua fé, que nós cremos no milagre, na cura, na libertação, nós cremos na conversão, nós cremos na salvação. Amém? Então, essas pessoas, elas ficavam se empurrando para conseguir tocar no nosso Senhor Jesus. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Jesus, né? Ainda não era o momento. Então, Jesus ele estava impedindo aqueles demônios de eles revelarem quem Jesus ele era. Né? Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissesse quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles a quem ele quis. Aqui, queridos, nós vemos que Jesus, ele chama para si aqueles que ele quer. Amém? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos querem exercer o chamado que Deus tem na sua vida, né? Muitos são chamados, você vê, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida, Deus, mas a pessoa ela não se levanta na presença do Senhor. A pessoa ela não está nem aí para o que Deus está falando com ela. A pessoa não dá a mínima para o chamado dela, né? Então é por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos não querem renúncia, muitos não querem se afastar do pecado, muitos não querem obedecer a palavra do Senhor. Então, por isso que muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Nós precisamos ouvir a palavra do nosso Senhor. O Senhor, ele chama muitos para o louvor, para a pregação, para pregar a palavra dele, muitos para evangelizar. Ele chama muitos como missionários. Então, para mestres, nós vamos ver lá no livro de Coríntios, para os chamados que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando o Senhor ele chama, muitas pessoas rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não querem, né, negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas dizem, eu não vou porque aqui no mundo eu tô bem melhor, eu tenho mais dinheiro, eu saio, eu curto a minha vida, eu faço o que eu quero. Eu já ouvi isso, queridos. Eu não vou mais para a casa do Senhor, não vou mais para a casa de Deus, porque quando eu vou lá, começa a dar tudo errado na minha vida. Não é que está dando tudo errado na tua vida. É que Deus, ele começa a transformar nossas vidas. E aí Deus, ele começa a tirar de nós tudo aquilo que não agrada a ele. Deus começa a nos ensinar na palavra da verdade. Mas a pessoa está tão acostumada com o pecado, ela está tão acostumada com as coisas erradas, que para ela, quando Jesus ele entra, ele vem fazer com que as coisas deem errado. Não é isso, queridos. Jesus ele não entra para bagunçar a nossa vida, ao contrário, quem é que bagunça a nossa vida quando a gente está lá, quando a gente estava no mundão, e você que ainda está, é Satanás. É ele que destrói, é ele que rouba, é ele que mata, é ele que coloca contenda, raiva, briga, ódio, ira. É ele que faz separação entre famílias, entre casais, entre filhos. E aí, queridos, quando Jesus ele entra para transformar. Ele entra para transformar as nossas vidas. Contudo, ele vai colocando, ele vai tirando o que tem que tirar, queridos. E ele vai acrescentando aquilo que a gente nem imagina que ele vai acrescentar, queridos. Nosso pensamento é limitado. O pensamento de Deus é ilimitado. Ele tem tantas coisas para as nossas vidas que a gente não nem imagina, queridos. Eu sou uma testemunha disso, queridos. Eu sou uma prova viva de que eu pedia algo de Deus, queridos. E Deus fazia algo totalmente o contrário daquilo que eu pedia de Deus. Contanto que tudo aquilo que Deus acrescentou na minha vida foi muito mais do que aquilo que eu podia imaginar, queridos, aquilo que eu pedi do Senhor. Então, queridos, e aí a pessoa não tem entendimento, porque ela nem sequer ela se importa em tentar, pelo menos, buscar entender a palavra do Senhor. Ela não permite o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dela. Porque só quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui compartilhando uma palavra com você, mas quem vai te convencer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Zacarias 4:6,
que não é por força do braço, é pelo Espírito, é pelo poder do Espírito de Deus. Então, mas muitas pessoas elas não dão tempo para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida delas. Elas já vão, aí já passam uma lutazinha de nada e já quer chutar o pau da barraca, já quer desistir, já não quer mais ir para a igreja. São pessoas com a mente pequena. São pessoas que ainda estão cheias do seu eu, cheias de orgulho. E aí, como é que Deus vai trabalhar no coração desse, que nem sequer dá chance para o Senhor trabalhar na sua vida, né? Eu, queridos, fui totalmente, assim, eu passei por uma transformação grandiosa na minha vida. E tem sido poderoso, tem sido maravilhoso o poder de Deus sobre a minha vida. Eu tenho vivido aquilo que Deus ele tem feito, as promessas da minha vida eu tenho vivido, eu estou começando a viver, porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus, não é no teu tempo, é no tempo do nosso Senhor Deus. Então, queridos, o Senhor ele chama, porém poucos são escolhidos, porque, como eu disse, muitos rejeitam o seu chamado e muitos aceitam também o seu chamado para a glória do Senhor. E aí nós vamos ver depois muitos, inúmeros testemunhos, queridos, porque passar por um processo nas nossas vidas, uma vez o Senhor ele falou comigo que antes de eu estar na presença do Senhor, depois Deus falou comigo, o Senhor falou assim, que tudo aquilo que eu vivi, desde o dia que eu nasci, queridos, na minha infância principalmente, era um processo na minha vida para chegar aonde eu cheguei hoje, na presença dele. Então, na nossa vida, tudo é um processo porque vai fazer parte do meu e do teu testemunho. Como é que um dia eu vou querer abrir a minha boca para falar de Jesus? Como é que eu vou abrir a minha boca? Porque nós vamos ver na palavra do Senhor que o Senhor ele vai curar, o Senhor ele vai libertar. Então, essas pessoas, vejamos o exemplo da mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, quando ela teve o um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo ali naquele poço, que ele diz que ela foi buscar água no horário que ninguém iria incomodar ela. Então, o Senhor Jesus Cristo preparou tudo para esse momento. Até os discípulos dele tiveram que sair, né, porque era uma lei. Ela não podia manter contato com os judeus. Então, porque ela era samaritana, só, queridos, que Jesus, quando ele chega, queridos, ele chega para transformação. Aquela mulher, quando ela ouviu falar, o Senhor Jesus Cristo falar, queridos, ela saiu imediatamente dali transformada. Ela já saiu, foi evangelizando os outros samaritanos. Ela chegou lá, venham ver um grande profeta. Então, quando eles vão ao encontro do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está lá, queridos. E eles vão ouvir, eles vão ver com os próprios olhos, eles vão ouvir com seus ouvidos Jesus Cristo falar. E eles vão falar, mulher, eu já não acredito mais porque tu falaste, porque eles acreditaram no que ela falou, tanto é que eles saíram do lugar deles e foram até onde Jesus estava. Mas eles creram no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aquela mulher teve a sua vida transformada na presença do Senhor Jesus, porque ela creu. Então, como é que nós queremos que Jesus transforme nossas vidas se a gente nem sequer dá espaço, não permite o Senhor Jesus entrar no nosso coração? Jesus, eu sempre falo esse versículo, Jesus fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Esse ceiar do Senhor Jesus Cristo, queridos, é a transformação que ele vai começar a fazer nas nossas vidas. Amém? E será necessário o Senhor retirar muitas coisas das nossas vidas. Será necessário ele tirar pessoas de perto de nós. Será necessário o Senhor ele trabalhar no nosso coração. Amém? Porque nós não podemos, queridos, estar no nome do Senhor. Nós não podemos estar na presença do Senhor Jesus de qualquer jeito, queridos. Amém? Nós não podemos estar com a nossa alma, queridos, ferida, machucada, sabe? Nós não podemos estar desse jeito na presença do nosso Senhor. Nós precisamos de libertação, precisamos ser curados. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o capítulo 4, a parábola do semeador.
Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Olha só esse versículo 12. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Olha só o que Jesus está nos ensinando. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Ele era o semeador. Ele estava saindo a semear, queridos. Essa parábola está nos dizendo. E aqui os solos, queridos, está representando cada coração. Qual tipo de solo que a palavra dele caía e ela... Uns era aqui, ó. Caiu em terreno pedregoso. Em outras traduções vai dizer solo, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Olha só, nós vamos ver mais lá na frente a explicação que Jesus vai nos dar sobre essa parábola. E aqui, quando eu ouvi a pessoa quando falar, eu não vou mais para a casa do Senhor, porque quando eu vou tudo dá errado, eu não quero mais. E é esse tipo de pessoa aqui, queridos, ela não tem raiz. Amém? Quando vem uma luta, quando vem uma turbulência ali, ela se desanima, ela não quer mais ir para a presença do Senhor, porque é uma pessoa que não tem raiz na palavra do Senhor, não tem raiz no nosso Senhor Jesus. Então, olha só, aqui. Então, Jesus, 13, versículo 13. Então, Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Olha só, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras com a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, olha só, queridos, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30 a 60 e 100 e até 100 por um.
Jesus está explicando aqui os tipos de pessoas, o coração das pessoas. Amém? Ele lança a semente, mas nem todos recebem. Ele lança a palavra, ele prega a palavra. Até hoje, queridos, os servos do Senhor, eles lançam a palavra, eles pregam, a pessoa vai lá, visita a casa do Senhor, aí Deus fala poderosamente com ela, Deus fala grandemente com essa pessoa, mas essa pessoa, logo, ela nem sequer mais vai, ela continua na vida do pecado. Jesus está falando, eu te dou livramento, eu te livro de morte, eu te livro da morte, da enfermidade. E diz que ama, o Senhor Jesus abraça, o Senhor diz que ama, usa pessoas, mas essa pessoa, infelizmente, ali o Satanás, ele vem e rouba essa palavra dela, ele rouba essa bênção dela, porque ela não tem raiz, amém? Ela não se permite o Senhor Jesus entrar no coração dela. A candeia, versículo 21 do 4. E ele lhe diz: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. Olha só, a parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: Jesus, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele diz: com que compararemos o reino de Deus? A parábola do grão de mostarda. Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam só, queridos. Jesus estava acabando de falar para os discípulos e de ensinar os discípulos sobre a fé. Aqui na parábola da semente, da parábola do grão de mostarda, que vai falar sobre a fé. Então, Jesus tinha acabado de dar, queridos, ali um ensinamento para eles sobre a fé. E aí, logo em seguida, eles foram ali, digamos que provados, né? Jesus entrou ali no bar. Jesus é Jesus, queridos.
Jesus foi deitar-se no barco, calmo, tranquilo, porque ele é o dono de tudo, queridos. Jesus é o dono, tudo foi feito para ele, foi feito por ele, queridos, tudo é dele. Então, os discípulos ali estavam aprendendo com o nosso Senhor Jesus. Tanto é que quando Jesus ele terminava de falar por parábolas com aquelas pessoas, os discípulos curiosos, assim nós temos que ser, queridos. Quando nós temos dúvidas em algo, quando nós não entendemos, às vezes a pessoa está pregando ali uma palavra, mas a gente acaba que não entendendo. E aí quando a gente chega em casa, a gente fica, Senhor, mas como é isso? Eu pergunto assim do Senhor, querido. Senhor, me explica como que é isso, me fala como que é isso. Eu não estou entendendo, né? Então, como que é? Me ensina. Então, o Senhor Jesus, ele gosta quando a gente sente curiosidade em aprender a palavra dele e a gente pergunta para ele. E aí os discípulos chamavam Jesus ali no cantinho e perguntavam, mestre, explica-nos essa parábola. E aí Jesus, ali por um momento, vocês ainda não aprenderam? Porque os discípulos já vinham andando com Jesus há tempo, queridos. Então, Jesus estava ali, o tempo que Jesus ficou aqui na terra foi o tempo que Jesus ensinou tudo aquilo que eles tinham que fazer quando Jesus ele ressuscitasse, subisse aos céus. Mas Jesus falava assim para ele, tem de bom ânimo, eu estarei com vocês para sempre, né? Jesus falava que sempre ele estaria, porque como é que pode a gente querer fazer algo sem a presença de Jesus? Não tem como, queridos. A palavra vai nos dizer lá acho que é em João 15, sobre a videira verdadeira. Nós não podemos fazer nada sem o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque quem vai, querido, nos encher é Ele, entende? Quem vai nos curar, nos libertar é Ele. Quem vai nos ensinar é Ele. É o Espírito Santo que é derramado através do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Então, ali o Senhor Jesus tinha acabado de falar para ele sobre a fé. E olha o que acontece logo em seguida, né? Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e chamaram, mestre, não te importa que morramos? Olha o desespero dos discípulos. Eles estavam com um mestre. Eles tinham acabado de ver várias curas, libertações do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles ainda precisavam de mais fé sobre a vida deles. Eles precisavam ter mais fé. O Senhor estava ensinando que é pela fé, é conforme a minha e a tua fé. Amém? No nome do Senhor Jesus, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quando Jesus levantou-se, né, ele repreendeu o vento e disse ao mar. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez, porque era o vento que estava fazendo todo aquele vendaval na água, né? E aí fez-se completa bonança. E aí os discípulos vão ficar ali, né? Completamente apavorados, eles vão ficar se perguntando uns aos outros, quem é este? Porque eles perguntaram quem é esse, eles ainda não estavam assim a par de quem era Jesus Cristo, qual era aquele homem, quem era aquele homem que estava andando com eles ainda não estavam ali, ainda não tinham caído a ficha deles, e Jesus estava ali querendo ensinar quem era ele. Então, muitas das vezes nós precisamos, queridos, muitas das vezes não, perdão, todas as vezes, nós precisamos buscar mais, conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, queridos, a gente pode até falar tantas coisas, às vezes a gente ainda nem entendeu, queridos, o que Deus ele fez pela minha e pela tua vida. Às vezes o ser humano ele se preocupa com tantas coisas terrenas, o ser humano se preocupa com tantas pessoas, se preocupa, queridos, com as coisas desse mundo. Mas às vezes nós, seres humanos, será que a gente já entendeu, queridos? Será que a gente já entendeu, queridos, quando Deus, ele enviou Jesus? João 3,16, enviou o seu único filho amado, seu filho unigênito, por mim e por você. Será que a nossa ficha já caiu realmente, verdadeiramente? Como é que nós temos servido o nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que nós temos nos declarado para Ele?
Então, queridos, que nós venhamos refletir sobre as nossas vidas essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, é conforme, queridos, a minha e a tua fé. Amém? Nós vamos receber de Deus, queridos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser, sim, curiosos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos perguntar do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos, queridos, olha só, eu deixo para você, analisa, medita nessa palavra, a parábola do semeador. Você está firmado no Senhor Jesus? Você é um crente que tem raiz no Senhor Jesus Cristo? Você é aquele crente que permite que o Senhor te capacite, que o Senhor ele te faça crescer, que o Senhor ele te ensine, porque sim, queridos, para a gente ser capacitado, para a gente ser ensinado, para a gente aprender, para a gente ter testemunho, é necessário passar pelas provações, é necessário ser levado para o deserto, é necessário passar por tempestade, por turbulências, por tribulações, é necessário para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Os discípulos do Senhor Jesus passavam, o Senhor Jesus Cristo passou e é necessário que eu e você passemos junto com Ele também. Jesus está comigo, está com você. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. E aí que nós venhamos ser pessoas com raízes, que nós venhamos suportar o processo. Fácil não é, mas algo o Senhor está ensinando a mim e a você nesse processo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida nessa tarde. Nós faremos em seguida, em nome do Senhor Jesus Cristo, a leitura do capítulo 5 e do capítulo 6. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E Deus te abençoe por você estar ouvindo a palavra abençoada, por você estar acompanhando essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, quando nós finalizarmos os 4 evangelhos, hoje mesmo, queridos, agora há pouco, eu estava fazendo a oração antes de começar a fazer a leitura da palavra. E Deus, queridos, Ele já me trouxe. Deus, Ele já me entregou um outro livro que eu vou estar fazendo a leitura com vocês, que é o livro de Salmos. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Continue a estar acompanhando a palavra abençoada, que eu tenho certeza que será bênção na tua vida. Você pode estar na tua casa, acompanhando com a tua Bíblia na mão e continuar a meditar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que ele vai te revelar. O Espírito Santo de Deus é quem vai te convencer da palavra da verdade, aonde eu estou fazendo a leitura com você. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele há de trabalhar no teu coração quando você permitir que o Senhor ele te ensine a palavra da verdade, te ensine a andar nos caminhos retos dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que vocês possam, queridos, em nome do Senhor Jesus, ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deixou aqui, olha só, queridos, para nossas vidas. Amém? A palavra dele, para que nós venhamos a aprender a andar como ele quer, conforme a vontade dele, não é conforme nem a minha nem a tua vontade. Se fosse pela nossa vontade, a gente ia fazer um monte de coisa errada, como a gente fazia antes de estar na presença do Senhor Jesus. É claro que nós não somos santos, santo só o Senhor Jesus, nós somos pecadores. Todos os dias nós estamos nos reconciliando com o Senhor. Senhor, me perdoa, eu falei isso, eu desagradei, eu entristeci o Espírito Santo de Deus, eu fiz algo de impulso que não te agradou, porque há uma natureza pecaminosa dentro de nós, queridos. Por isso, Senhor Deus enviou o seu Filho amado, pela minha e pela tua vida, por amor a mim e por amor a você. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, mas quem vai nos libertar, quem vai nos curar, queridos, quem vai nos trazer, queridos, a libertação, a cura, quem vai nos trazer a conversão, a salvação, é aqui, é através da palavra dele, é através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos chegar a Deus, ao nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz, tenham uma ótima tarde e
uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.